Olá, começando mais uma edição do podcast Pense no Seu Futuro, Pense Rádio, Pense TV. O nosso convidado é jornalista, professor, produtor, consultor, palestrante e membro fundador do Pretinho Básico, o programa mais famoso da rede Atlântida. Estamos aqui no estúdio Acaerte com o head de rádios da NSC Comunicação, Porã Bernardes. Pensando em trabalhar em rádio e TV? Ouça quem entende do assunto. Pense no seu futuro. Pense Rádio, Pense TV. Um podcast da Acaerte. E aí, Porã? Pô, que beleza. Obrigado pelo convite. Uma honra conversar contigo, Marco, aqui na Acaerte. Você já fez tudo isso então, Porã? Cara, eu fiz e faço, né? Fiz e faço. E ainda tem coisas que não estão aí, porque são coisas que a gente não coloca no currículo, né? Já atuei em peça de teatro do mesmo? Pretinho. Mas não dá pra dizer que aquilo ali era uma atuação, assim, né? Não vou desmerecer os atores, né, velho? Porque não dá. Mas já fiz de tudo um pouco, cara, e realmente muitas dessas atividades eu ainda faço. Que bom, né? A vida é corrida mesmo, Vida né, é corrida. São 32 anos de rádio, quase. 32 anos de rádio? Só de rádio. Cara. Você é formado na PUC, né? Formado na PUC, Porto Alegre, na Famecos, jornalista, né? E tem um mestrado em design estratégico pela Unicinos, também lá do Rio Grande do Sul, né? Como é que o rádio entrou na sua vida, Porã? O rádio sempre esteve presente na minha vida por causa da música, né? Sempre gostei muito de música. E o meu pai ouvia muita música no carro, né? Que tipo de música que ele escutava? Meu pai ouvia Roberto Carlos, Benito de Paula, né? MPB. Julio Iglesias. Oh! Geralmente era Roberto, Julio Iglesias e Benito de Paula. Né? Que trio, hein? Eu lembro, era um trio bom, né? Era um trio forte. E aí eu lembro, assim, de ficar ouvindo música com o pai no carro. E aí depois, aí teve a febre do Michael Jackson nos anos 80, Total, né? Eu né? lembro que foi o primeiro disco que eu comprei, a primeira fita, cassete. E era aquela loucura, o Thriller do Michael Jackson, que até hoje é o disco mais vendido da história, né? Impressionante, né? Impressionante. E a música sempre foi o que me fascinou, na verdade, né? Ouvir música e essa surpresa do rádio de tu não saber o que ia tocar depois, né? Que o rádio tem até hoje. Tu não sabe, hoje tu tem inúmeros programas de streaming, mas tu enjoa da tua playlist, mesmo que tu deixe no aleatório, uma hora, essa aqui eu vou passar. Já escutei tantas vezes. E o rádio tem aquela coisa, pô, que música bacana, pô, ali, né? Então a música e o rádio sempre tiveram presentes na minha vida e através da música eu entrei no rádio, porque na verdade eu queria ser um rockstar, né, cara? Não deu certo. Mas chegou a tocar em banda? Não, só banda de colégio, toco um pouco de bateria, mas nunca deu certo, assim, esse projeto. Qual foi a sua primeira rádio que você trabalhou? A primeira rádio que eu comecei foi a Rádio Ipanema FM de Porto Alegre, uma rádio que foi muito importante nos anos 80 e 90 na cidade. Eu fui o primeiro estagiário da Ipanema no ano de 1992. Então agora, no ano que vem, eu faço 32 anos de rádio, né? E eu me lembro que a Ipanema teve um papel... Agora vai sair o filme sobre a Rádio Fluminense, né? Que é a rádio que lançou o rock brasileiro pro Brasil inteiro, que é uma rádio do Rio de Janeiro, de Niterói, na verdade, e que foi muito importante nesta cena do rock brasileiro dos anos 80. A Ipanema, na proporção regional, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, ela foi essa Fluminense FM e elas tinham a mesma frequência, 94.9. A Fluminense era tida como a maldita e a Ipanema sempre foi aquela pedra no sapato das rádios grandes, as rádios mais pop, né? Que a gente usava o slogan daquela música da Rita Lee, da Ovelha Negra, né? Ovelha Negra da família. Exatamente. Ipanema, a Ovelha Negra, ou a Rádio dos Loucos, uma coisa assim, porque a rádio era muito, muito diferente, muito... vanguardista, né? E lançou um monte de coisa legal. E eu era apaixonado por essa rádio. Eu ouvia essa rádio com 12, 13, 14 anos. E eu ouvia as coisas que os caras faziam, as músicas que tocavam. Você estava no lugar certo, então. Começou no lugar certo. Exato, porque eu, na verdade, eu ouvia o dia inteiro essa rádio. Deixava minhas fitinhas cassete gravando as coisas que eles faziam, as músicas que eles tocavam. E eu disse, meu Deus, um dia eu quero trabalhar nessa rádio. E um dia eu entrei nessa rádio. Que legal. Então meus amigos me falavam assim, agora tu não vai mais falar com a gente, tu tá na Ipanema. Virou um pop. Virou um popstar, né? Então, e você começou fazendo o que lá na rádio? Eu comecei fazendo redação. Eu já era estudante de jornalismo, estava no terceiro semestre. Na época, minha mãe tinha um restaurante no centro de Porto Alegre.
E eu ajudava a mãe lá e dizia pra mãe, pô, mãe, eu quero fazer jornalismo, eu quero encontrar uma oportunidade. Encontrei essa oportunidade e comecei fazendo redação, porque a rádio também tinha uma parte de notícias, né? Que eram boletins de notícia. Curtinhas. Chamado Rádio Escuta. Era um boletinzinho de 6 notícias que tinha umas 4 ou 5 edições ao longo do dia, né? E a primeira vez que eu ouvi meu nome no rádio foi através desse boletim de notícias, que era o Rádio Escuta. E o locutor falava, Rádio Escuta, com o texto do Porã, volta amanhã, às 6 da manhã. Eu disse, uau! Né? Se encontrou. Eu já entrei ali querendo microfone, eu queria muito microfone. Só que eu precisava estagiar e aprender, né? E isso foi muito legal, cara, porque eu tive professores maravilhosos naquela época, e na época da máquina de escrever, eu ficava catando milho na máquina, eu demorava 1 hora para escrever uma notícia, sabe? Então, isso acho que é legal de falar para quem quer trabalhar no mercado, que realmente a gente precisa aprender, né? Tu não chega pronto no mercado, tu vai aprender com quem tá ali, então esteja aberto a aprender. E aquelas pessoas tiveram muita paciência comigo, assim, de me ensinar e dizer, não, faz assim, faz assado, o texto de rádio é mais direto, mais objetivo, né? Faz assim e tal, que vai dar certo. E, cara, e deu certo. E aí as oportunidades de fazer os programas apareceram e eu tô aqui até hoje, né? E eu lembro a primeira vez que eu entrei no ar era cobertura de vestibular, né? Divulgar os gabaritos. Ainda no Ipanema? Ainda na Ipanema. A primeira vez que eu entrei no ar era, né, aquela que se fazia muito nas rádios. Você dizia os nomes dos... Não, tu dizia a gente lia listão também, listão da Federal, a gente lia também no fim de semana. Passava horas, era todos os comunicadores, porque existia naquela época uma disputa também muito grande dos cursinhos pré-vestibular, que botavam muito dinheiro de mídia nas rádios, né? Então a gente atendia os cursinhos dessa maneira, dando o gabarito, entrevistando os professores no pré-prova, no pós-prova, e aí também quando saiu o listão da Federal, cara, era um dia inteiro lendo o nome, né? Então foi assim que eu comecei, assim eu iniciei e tamo aí. E aí, como é que foi a sua chegada na Atlântida? Na Atlântida foi engraçado, porque demorou um tempo, né? Porque sendo dessa rádio, digamos que essa rádio tinha uma vertente meio oposta à Atlântida. Certo. Né? Uma oposta, assim, aquela coisa mais Billboard, Top 50, mais comercial, mais resultado. A gente era uma rádio mais artística, mais focada no novo, vanguardista, mais no rock e nas coisas, né, grandes de MPB e tal. E a Atlântida sempre foi uma rádio pop desde a sua origem, né? Uma rádio pop que fala para massas, né? E então tinha uma certa resistência até de não quero trabalhar na Atlântida, né? Era uma coisa assim, a gente vestia muito a camisa da Ipanema FM, os ipanêmicos, como chamavam, né? Uhum. Os ouvintes apaixonados, quem fazia rádio super apaixonados e tal, né? Então, eu nunca pensei, na verdade, durante um bom tempo em trabalhar na Atlântida. Acabou que dessa rádio Ipanema eu saí para fazer uma outra rádio chamada Pop Rock, que foi uma rádio que aconteceu eu fiquei lá de 97 a 2002, e ali eu conheci o Alexandre Fetter. O Alexandre Fetter foi da Atlântida para a Pop Rock, e lá inicia o embrião do Pretinho Básico, que é um programa chamado Cafezinho, do qual eu não participava, né? E o que acontece? A Pop Rock acabou sendo um meio termo entre a Atlântida e a Ipanema. Tinha uma coisa legal de rock, tinha uma coisa legal de pop, e a rádio explodiu, cara. Em 3 meses a rádio passou a Atlântida na audiência, passou praticamente todas, ficou ali, né, muito bem colocada no Ibope. A rádio cresceu muito com a chegada do Fetter e essa proposta de pop rock, né? E aí eu fiquei 7 anos nessa rádio, né? E fazendo de tudo. Fazendo de tudo, fazendo comunicação. Na verdade, eu era comunicador de horário, fazia horário da tarde, né? Das 2 às 5 da tarde era comigo, mandava ver. E aí, lá iniciou o programa Cafezinho, que é o embrião do Pretinho Básico. No mesmo horário ou não? No mesmo horário, 1 da tarde, só que lá não tinha às 6 da tarde. Acho que uma época teve às 5, mas não me lembro bem, porque eu acho que eu já tinha saído da rádio nessa época. Então, o que acontece? Quando essa rádio pop rock cresce, o pessoal da RBS, da Atlântida, vai olhar, opa, o que esses caras estão fazendo lá que tá tão bom assim, né?
E aí eu recebi a primeira proposta para ir para Atlântida, naquela época. Eu disse, cara, eu tô legal aqui, não sei o quê, fizeram uma proposta. Eu fui no Fetter e disse, os caras estão me chamando lá. Aí o Fetter, não, tu não sai. Daí ele e o Mauro Borba, que era o Fetter era o diretor artístico e o Mauro era o diretor geral, né? E aí eles, não, nós vamos te dar uma grana aqui, tu vai ficar e tal. Me valorizaram e eu fiquei. Passou um tempo depois, mudou a gestão na Atlântida e me chamaram de novo. E eu não fui mais uma vez. E aí, nessa movimentação toda de carreira, em 2002 eu retorno para a Rádio Ipanema. Saio da Pop Rock, retorno para a Rádio Ipanema e tal, né? Bom filho. E a casa torna. E aí a gente tem um momento super legal lá na Rádio Ipanema. E eu já estava com 15 anos de rádio naquela época, praticamente. Não, 2002. Quando eu saio da Ipanema, eu tô com 15, que eu saio em 2006, 14 para 15 anos de rádio. E aí, Aí eu tô na Ipanema, a rádio aconteceu também lá, tava num momento super bom. E a Atlântida tava sofrendo com a audiência da Pop Rock, com o cafezinho e vocês aprontaram. A Atlântida tentando encontrar novos caminhos, né? E aí eles fizeram uma pesquisa lá de mercado que apareceu o meu nome. Apareceu o meu nome nessa pesquisa, apareceu o nome do Marcos Piangers, que fazia a Atlântida aqui de Floripa, né? E aí a Atlântida fez uma proposta para mim, a Atlântida fez uma proposta pro Piangers, e eu acabei saindo da Ipanema, fui para Atlântida em 2006 e o Piangers veio de Floripa para Porto Alegre, né? E aí começa a se formar, assim, aquele time que futuramente vai ser o Pretinho Básico. Porque o Pretinho começa em 2007. 2007. A Atlântida faz essa movimentação em 2006 e essa movimentação ela não dá muito resultado, né? Dá uma mexida, assim, mas não volta à liderança, né? E aí começa a crescer uma história de que o Fetter viria para Atlântida, de que as coisas iriam mudar de novo, né? Eu até já contei isso em outros podcasts, outras coisas que eu já apresentei, e eu saio da Pop Rock meio que rompido com o Fetter, a gente rompe, né? A gente tem um momento, ele era meu gestor, e a gente discutia muito, a gente tinha algumas opiniões divergentes, e eu acabo saindo, recebo uma proposta para voltar para Ipanema, e eu disse, cara, eu vou sair, e a gente sai meio estremecido, assim, foi um momento que a gente se afastou. E aí começam a dizer que o Fetter vai voltar, eu disse, o primeiro cara que ele vai demitir sou eu, né, cara? O primeiro que sai sou eu, tenho certeza, né? Eu lembro do dia que aí o Alexandre vai pra Atlântida, 2007, e eu e o Piangers estamos subindo o Morro Santa Teresa, lá onde tinha a rádio, no carro do Piangers, assim, nós olhando um pra cara do outro e dizendo, cara, eu vou ser demitido, né? Eu falei pra ele. E ele, eu vou voltar pra Floripa, né? Vou voltar pra Floripa. Eu disse, cara, eu vou voltar pra Ipanema, tu vai voltar pra Floripa. Então deu, beleza. E aí, o Pretinho, aí o Fetter chega e fala, por assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, nós vamos fazer um programa aí, vai chamar Café Atlântida. Aí eu disse, Café Atlântida. Pensei na época, que criatividade. Cafezinho, Café Atlântida, né? Pensei assim, né? Tipo, fiquei na minha, né? E ele, não, tu tá dentro. Porque lá da Pop Rock vem o Fetter, o KG e o Maurício Amaral, né? Para o Pretinho Básico. Na Atlântida estavam eu, Piangers, Potter, Mr. P, né? Que são pessoas que integram esse primeiro time, né? Então ele fala que eu vou ficar e tal, e de um dia pro outro, quando vai estrear, o programa muda para Pretinho Básico. Mas de onde surgiu? Porque ele disse que ele viu uma moça trocando de roupa numa janela. Essa é a história, né? Folclórica. Eu acho uma história folclórica. Mas essa é a história, que ele teve um insight quando viu, tava na janela a moça trocando de roupa e bota uma camisola preta, uma roupa preta e tal. E ele diz Pretinho Básico. E aí o programa entra no ar como Pretinho Básico. Isso em 2 de abril de 2007. São 16 anos já no ar. Cara, e aí aconteceu, né? E aí explodiu. E é muito engraçado porque o que acontece? Quando vem Fetter, Amaral e KG da outra rádio, eles vêm muito gigantes, né? Porque eles vêm contratados pela RBS para dar um jeito na Atlântida, né? Tipo assim, esses são os caras... Esses caras estão com a bola agora, né? E nós que estávamos na Atlântida, a gente ficou meio... Tá, nós estamos no programa, mas é o programa dos caras, né? Entendeu?
o programa é mais dos caras do que nós estamos aqui, né? E a gente teve que provar que a gente podia estar ali, né? Porque eles já vieram com um sucesso de alguns anos do Cafezinho, que durou 10 anos na outra rádio, né? E aí o que acontece é que o programa vai... Aí no primeiro ano o Pianjas não estava, e no primeiro ano o programa era só pra rede RS. Certo. Quando eu saio de férias, no verão, o Pianjas entra no meu lugar, e aí ele começa a fazer aquelas piadas de gaúcho, né? Do catarinense, o Pianjas Manezinho, começa a fazer as piadas de gaúcho, aquela coisa e tal, né? E aí a gente percebe, pô, dá pra abrir esse programa pra Santa Catarina. Porque, querendo ou não, sempre tem aquela resistência aos gaúchos, não sei o que e tal, né? A gente fala muito de lá, tá falando lá do Bonfim, nós estamos aqui na Beira-Mar Norte, entendeu? Sim, sim. E aí, quando entra o Pianjas e a gente abre pra RSSC no segundo ano de programa, cara, foi espetacular. Porque o programa já era um sucesso no Rio Grande do Sul. E o programa passa a ser um sucesso em Santa Catarina também, imediatamente. A gente começa a viajar pra cá, Blumenau, Joinville, Chapecó, Criciúma, Floripa. Cara, e era impressionante. As pessoas saíam correndo atrás da van pra pedir autógrafo, tirar foto, uma coisa que eu com 15 anos de rádio nunca tinha vivido, né? Então, e aí o programa toma essa proporção que ele tem até hoje. É impressionante o que aconteceu. Qual é assim, eu sei que existem várias causas, né, pro sucesso, mas assim, pra você, qual é a principal motivo, assim, do sucesso do programa? Eu acho que tem 2 pontos-chave para o sucesso do programa. O primeiro é que a gente ficou muito íntimo. Aquele time primeiro ali começou a viajar. Os que estavam na rádio, eu, Pianjas e Potter, a gente precisou se unir para se ajudar, né? Então, tipo, a gente se ajudava no programa. A gente criou um segundo núcleo criativo ali, que passou a fazer as músicas, as paródias, e começou a dar uma anarquia maior pro programa, porque a gente queria aparecer. A gente precisava aparecer. Então aquilo ali, então a gente começou meio que a botar fogo, assim, vamos fazer isso. E era um outro momento histórico, né, que a gente podia falar coisas que a gente não fala mais hoje. Então, se pegar os programas antigos, tem absurdos ali, né, cara? Sim. Tem, inclusive, eu bêbado num programa. É um negócio absurdo, assim. Então, assim, eu acho que esse segundo núcleo criativo, ele acaba se tornando o principal depois de um tempo, porque a gente estava muito unido, né? E aí, o programa cresceu também com a experiência que os outros tinham em fazer esse formato de programa que a gente não tinha. E outras pessoas que começam a chegar, que são as estrelas móveis. O Neto Fagundes, que conta piada muito bem, é querido por todo mundo. O Mr. P, que é super querido. Tinha na época o nosso saudoso Davi Coimbra, também fazia com a gente. A Rodaica sempre teve. E posso estar esquecendo de mais alguém, tomara que não. É uma soma de muitos talentos. É uma soma de muitos talentos. A régua tava lá em cima, entendeu? E a outra coisa que é super importante é que o Pretinho começa em 2007. Em 2007, 2008, a gente começa a andar com o celular na mão, cara. Entendeu? A gente começa a ter uma outra perspectiva de consumo de mídia. E o Pretinho é o primeiro programa que eu me lembro do sul do Brasil a ter alguns pilares digitais, né? O Pretinho tem o blog do Pretinho. Começa o blog do Pretinho. A gente nem sabia o que era blog, cara. Entendeu? Não, vou fazer o blog que esse negócio é o que vai bombar. E a gente nem sabia o que botar lá. Botava umas fotos, umas piadas. Não tinha nenhum tipo de estratégia, só que tinha que estar lá. Aí o outro ponto foi: não podemos disponibilizar o programa em outras plataformas porque vai perder a audiência ao vivo. Temos que segurar essa audiência. E aí daqui a pouco a gente entendeu que não, que a gente precisava que as pessoas... Aquilo era muito novo, então a gente não sabia muito o que fazer. Sim. Não, vamos disponibilizar tudo em todos os canais. Vamos começar a fazer live no YouTube. Vamos começar a rede social. Vamos começar a fazer vídeo. Então a gente começou tudo isso assim quando tudo era mato, né, cara? A gente fez muita coisa assim, tipo, cara, chegamos aqui, era tudo mato, entendeu? E aí, a partir dessa perspectiva de novo consumo de mídias, o programa cresce muito, cara.
E é o que eu costumo falar sempre quando eu defendo o rádio, que às vezes que eu vou em muitas reuniões comerciais com clientes e tal, não sei o quê. O cara tenta desmerecer o rádio, eu digo, olha, desculpa, mas está equivocado. Porque o rádio que antes falava para milhares, hoje ele fala para milhões. Um programa como o Pretinho Básico, que falava para milhares de pessoas, hoje ele atinge milhões de pessoas. Então o rádio... De várias formas. De várias formas. A marca está em contato de várias formas, em várias plataformas, né? Então o Pretinho ele atinge milhões de pessoas. E todos os programas e todas as emissoras que conseguirem botar os seus produtos nessa perspectiva expandida para a internet, que tem o seu produto principal, claro, o produto principal ele tem que ser bom. Ele tem que ser um produto relevante, né? Mas ele espalhado, ele ganha uma outra proporção, né? Com certeza. Então, as rádios que conseguiram fazer essa movimentação, elas estão muito bem, né? A gente está celebrando números excelentes esse ano, de Atlântida, aqui de Itapema, de CBN, né? Cada uma no seu momento, né? Eu tenho uma curiosidade, Porã, é o seguinte... como é que é feita a produção do programa? Ele tem tem uma reunião de pauta ou não? É meio improvisado? Cara, toda vez que a gente tentou organizar, deu errado. Toda vez que a gente teve alguns momentos de organização, assim, de roteiro e tal, quando a gente foi fazer a peça, né? Que a gente viajou muitos anos com a peça. Mas o programa em si, ele tem uma produção que dá uma espinha dorsal, assim, do que pode ser, né? Que essa espinha dorsal ela é gerada através dos destaques do Pretinho. Muitas vezes os destaques tomam conta de todo o programa. Se o destaque for algo legal, que a gente consiga comentar e fazer render e ser engraçado, acho que esse também é um outro ponto, né? O programa sempre foi uma roda de conversa de amigos, né? E... às vezes nem tão amigos, mas uma roda de conversa legal, assim, uma roda de bar, assim, sem álcool, às vezes com álcool. E que vai gerando esse assunto, essa vontade do pessoal que está ouvindo participar e tal, né? Ele tem uma espinha dorsal, que são os destaques, e tem os materiais que são distribuídos para a galera, tipo piada, e-mails da audiência, que também é bem importante, é um ponto bem importante, a participação da audiência, né? Então, mas não tem... Muitas vezes tem um roteiro e a gente não segue. Depende do dia, depende do assunto, depende... Tem os personagens, né? Às vezes o personagem toma conta, às vezes, né? Depende muito do dia. Tem um... Tipo, se ninguém tiver inspirado, cara, vai aqui no papel, entendeu? Mas se todo mundo tiver, ou se boa parte tiver inspirado, geralmente a gente nem olha pro roteiro. E como é que surgiram as piadas do Porã? Isso foi uma das partes mais delicadas do início do programa, tanto para mim quanto para o Potter. Porque a gente já tinha um tempo de rádio e eu nunca tinha contado uma piada no rádio. Aliás, eu sou péssimo de piada, sou péssimo. E os caras começaram a mandar a piada, lê essa piada. O Maurício Amaral, que era o produtor na época. Ó, essa aqui pra ti. Porra, Amaral, essa piada aqui é muito ruim. Lê, cara. Acredita. Eu disse, cara, é muito ruim, eu não sei contar piada, cara. Lê, cara. E aí a gente acabou inventando um jeito de contar a piada, já sabendo que ela era ruim, que era a piada velha do Porã, né? Daí tinha o anúncio, aí tinha o patrocinador fictício para a piada, né? E tal, e a gente seguia. E aí, por incrível que pareça, deu certo, né? Mas era muito constrangedor. Eu e o Potter, a gente saía do estúdio junto, assim, nos primeiros programas e dizia, cara, não vai dar pra nós. Não vai dar. Pra nós não vai dar. Não vai dar. Eu não consigo, cara. Tô mal. A gente saía mal. Né? Mas, tamo aí. E hoje em dia tem, assim, uma coisa mais... Vocês tomam muito cuidado com o politicamente correto? Ou como é que é isso, Porã? Porque é uma conversa de amigos, né? E nessa conversa de amigos pode passar alguma coisa que... Como é que é isso? Olha... Vocês administram? A gente toma cuidado, porque vivemos um momento delicado, né? Sim. E aquela coisa do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. O programa ele é ouvido por milhões de pessoas diariamente, nas suas plataformas, enfim. A gente cuida, porém, quando há uma renovação de time, como nós tivemos nos últimos anos, o Pretinho mudou muito nos últimos anos. Né? Daquele primeiro time do Pretinho só tem eu e o Fetter. E o Neto, que participa eventualmente.
Então, eu e o Fetter, esses dias até mandaram uma foto da gente, de todos nós, daquela época. E aí fizeram a montagem, todos evaporaram, só ficou eu e o Fetter. Então tem eu e o Fetter daquele primeiro momento. Inclusive, eu saí em 2017, voltei em 2019. E quando eu voltei, também já estava um time transformado que se transformou novamente no pós-pandemia. A gente perdeu o Magro Lima, um cara maravilhoso, que era nosso colega, nosso produtor, inteligentíssimo, uma pessoa maravilhosa. Perdemos ele, foi um momento muito difícil pro programa, no meio da pandemia, né? Então, e aí o programa, aí sai o Potter, sai o Duda Garbi, já tinha saído o Alcemar, o Pedrão, né? E o Arthur. Então, é incrível que o programa consiga manter essa relevância toda que tem com tantas transformações, né? O Pretinho se tornou uma marca muito forte. Mas quando tem essa renovação, alguns deslizes acontecem, porque também tem uma galera hoje que tá lá, que tá com o mesmo sangue nos olhos, né? Que nem a gente fala. Que eu, Potter e Piangers estávamos em 2007, 2008, entendeu? Então estão querendo fazer acontecer, estão querendo aparecer, mostrar sua relevância, né? Então, às vezes tem. E aí, às vezes, tem umas discussões, assim, tipo, eu e do Fetter, que estamos há mais tempo, chegando na galera falando, galera, isso aí não dá, né, cara? Não dá, não faz isso, cara. Segura. Ou às vezes a produção nova me manda uma piada tal, que eu digo, velho, isso aí eu não vou contar, cara. Não vou contar. Não faço mais. Né? E como é que vocês... como é que é a avaliação do retorno do ouvinte? Porque você tá no ar, o retorno é imediato, né, Porã? As pessoas já estão comentando o que você acabou de falar. Como é que é essa... Vocês administram isso? No programa ao vivo a gente não olha muito o WhatsApp, não. Tá. Não olha muito porque não dá tempo. A gente vai ver a repercussão depois, porque todo mundo que manda mensagem, quer mandar mensagem, a gente diz, vai no e-mail, pretinhobásico@atlantida.com.br, porque acabou sendo o canal de todos esses anos, né? Por mais que as pessoas só usem e-mail mais para coisas oficiais, corporativas hoje, né? Acaba sendo o nosso canal oficial. Então, essas repercussões elas vão ocorrer alguns dias depois. Geralmente não é imediatamente, né? Mas a gente analisa bastante também a audiência, né? E a renovação de público. O Pretinho é um programa que ele pega desde a gurizada, meus filhos que são adolescentes, ou mais novos que eles, até pessoas... Que já escutava antes, né? Pô, tem uma geração que cresceu com a gente, né? É verdade. Isso é muito louco, né? Tem gente que tinha 15 anos que hoje tem 30, 31, tá com a gente. Né? Enfim, que tinha 10 e tá com 25. Isso é muito doido, né? Tu atravessar gerações. Porã, você, no comecinho do nosso papo, você fez uma defesa muito legal do rádio. E hoje a gurizada que tá aí nos cursos de jornalismo, de publicidade e tal, querendo trabalhar nessa área... Que perfil o mercado está exigindo desse profissional? O perfil mais procurado e mais solicitado é o multitarefa. Não adianta o cara só mandar bem no microfone, porque a nossa profissão mudou muito. Eu sou de um tempo que eu chegava na rádio às 6 da manhã, saía meio-dia e eu só voltava pro trabalho no outro dia. Eu levava, inclusive, meus discos embaixo do braço para tocar as músicas que eu queria, na época dessa Rádio Ipanema. E aí, tu saía do trabalho, né? Tu ia pra tua casa, tu ia fazer tuas coisas. Hoje, tu não se desconecta nunca daquilo, né? Tu tem sempre um outro produto, uma outra plataforma, tem a rede social, tem os áudios que tem que disponibilizar, tem outros projetos, né? Então, hoje, o profissional de rádio e o comunicador, ele ganhou uma relevância até que ele não tinha antes. Por mais que sempre... houvesse essa coisa de o comunicador da rádio e tal, esse comunicador hoje ele é muito mais importante do que antes. Porque esse comunicador ele é o elo entre o setor comercial, entre né? Tu vai fazer, tu é o embaixador, tu é como se tu fosse um embaixador, tu faz as reuniões comerciais, tu atende a audiência, tu é o braço digital também que conecta essa audiência com a nova plataforma. Então o comunicador, ele virou, né? Ele tem que ser multitarefa. Ele tem que entender um pouquinho de edição de vídeo, edição de áudio, né? Tem que chegar querendo saber e querendo aprender, não? E o que jogarem no teu colo para fazer, vai fazer, né?
Eu acredito que o perfil seja não só para a nossa profissão, né, mas para todas, é um perfil muito mais sistêmico, assim, um olhar muito mais do todo, um olhar, uma preparação multitarefa, multicanal. Por mais que tu brilhe no microfone, posso ser excelente no microfone, mas saber, precisa editar um videozinho agora aqui do negócio que saiu, saber fazer. Saber fazer. Venha preparado para isso. Venha preparado para isso. Aqui na Atlântida Floripa, nós construímos ao longo do último ano um time super eficaz de estagiárias. A gente tem 2 estagiárias, uma virou comunicadora. Então nós temos uma ex-estagiária que virou comunicadora e nós temos 2 estagiárias voando, que resolvem muita coisa pra gente. Porque eu tenho uma agenda cheia, eu não consigo fazer nada, além do que eu já faço. Né? O TT Trevisol, que é o coordenador da Rede Atlântida, também não consegue. O Celo Menezes, que é comunicador, tá? O Mr. P, o que mais consegue fazer, porque ele gosta, né? Ele tá lá e tal, e aí as gurias editam, ele propõe umas coisas. Mas a gente... Hoje, na Atlântida Floripa, por exemplo, que é o meu case mais próximo, nós temos essa mescla de gerações de pessoas muito experientes, de rádio mesmo, que o core é rádio, né? E uma galera... Rádio raiz, né? Rádio raiz, e uma galera nova que tá voando em rede social, tá voando em nos destrinchar os desafios multiplataforma, né? Nos ajudando. Então, acho que isso é bem importante. O que a gente procura é esse perfil. Desenrola aí pra mim que eu não tenho como fazer, entendeu? Porque a gurizada dos cursos pode achar que o rádio é um veículo antigo e tal, mas tem muito de digital dentro do rádio hoje em dia, né? O rádio dos veículos tradicionais é o que mais se adaptou à realidade de internet, dessa realidade nova. É verdade. Porque o rádio tem a mesma lógica de internet, que é a instantaneidade. A instantaneidade. Tem que abrir o microfone e tá lá. Tu não precisa levar um equipamento, instalar, não, cara. Abre o microfone e tá ao vivo, né? Internet tem toda essa coisa dessa velocidade, né? Dessa instantaneidade. Então, pro rádio... Foi incrível o que aconteceu, porque o rádio ganhou imagem, o rádio ganhou vídeo, o rádio ganhou foto, ganhou vídeo, ganhou os programas on demand, o rádio ganhou rede social. O cara ganhou, olha quantos canais o rádio ganhou. Ele somou já as qualidades que ele já tinha. Exatamente. Além dessa coisa de ser o parceirão do dia a dia, de tu, né, o serviço, né, o serviço de qualidade, a música, a informação, tu ganhou inúmeros outros canais, né, onde tu pode estar em contato com o rádio. Então, como eu falei antes, né, essa projeção mudou, né, dos milhares para milhões de ouvintes alcançados, de impactos, né, de impacto na vida das pessoas, né, que é o que eu sempre falo pro meu time. Como é que a gente está impactando a vida das pessoas, cara? Né? O nosso desafio é impactar a vida das pessoas de uma maneira positiva. A gente tem... A cara que liga na Atlântida às 7 da manhã, ele tem que, cara, vou viver, entendeu? O cara que liga na CBN, ele tem que saber tudo o que ele precisa para sair de casa, né? Para pegar o trânsito, para saber se vai chover, se não vai chover, o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no mundo. O cara que liga em Itapema, ele quer relaxar, ouvir música, ele vai relaxar e ouvir música, porque a gente tem uma programação espetacular. Escuto muito Itapema. Rádio eu não posso falar, mas é a minha preferida. Você está há 3 anos em Santa Catarina, né? Vai fazer 4 em março. 4 em março. Isso. E virou head das rádios em Santa Catarina. Como é que é administrar rádios de perfis diferentes? Para você que veio do rock, do pop. Eu aprendi ao longo dos anos. Eu sempre fui um consumidor de rádio, né? Por mais que eu nunca tenha trabalhado com hard news, eu sempre fui um consumidor de hard news, muito, muito. Em Porto Alegre a gente tem uma das referências do hard news brasileiro, que é a Gaúcha. Gaúcha. Né? Então, assim, o que eu posso te dizer? Eu sei o que funciona. Sei o que funciona e o que não funciona. Né? E o que não funciona, e a gente está sujeito ao erro, né? E o que não funciona, a gente tem que errar rápido né? Consertar. Um programa de rádio que não acontece em 3 meses, ele não vai acontecer. Se não mexer o ponteiro em 3, 4 meses, não vai mexer. Então, tá na hora de reformular, tá na hora de fazer alguma outra coisa. Acredito que a minha vivência ajuda bastante, né? A saber o que já deu certo, os benchmarks, né? As referências, o que deu certo, o que não dá certo, o que estão fazendo no mundo, o
que a gente precisa fazer. Acho que no Brasil... Tem coisa que não dá pra inventar muito, tem né? coisa que não dá... É o que eu geralmente falo. No rádio on-air, no on-air, não tem muito mais o que inventar. Tu pode botar um programa maravilhoso, um Pretinho Básico, comunicadores excepcionais, como o Mr. P. Tu pode, né, ter as pessoas, mas a fórmula ali de um rádio... de uma rádio comercial, pop, como Atlântida, ela é o top 50 e é a repetição de músicas, né? Aquela coisa, mas tá tocando todo dia, mas a audiência é muito sazonal, né? E a gente tá sempre procurando aquela música que seja mais abrangente. É um perfil assim, eu sempre discuto lá com o meu programador. Eu digo assim, cara, e essa aqui, velho? Não tem uma que a galera conheça mais? Não, troca essa aqui, cara. A gente tem um mantra lá que é, na dúvida, confirma. Na dúvida, confirma. Eu vou tocar o Bruno Mars tal, ou eu vou tocar o Bruno Mars outro. Não, toca o que todo mundo conhece. Entendeu? Na Atlântida é assim. Na Itapema a gente tem um leque mais variado de opções. É uma rádio que tem um outro... É uma rádio sofisticada, né? Uma rádio que a gente abre o leque, que não repete tanta música, né? E na CBN, notícia e esporte é o que as pessoas precisam saber. É o dia a dia da cidade, é reportagem na rua, é melhorar o contato na rede social, é fazer... Então são muitos os desafios, né? Mas eu acho que para mim o maior desafio é virar a chave do Porã Artista pro Porã Gestor, entendeu? Porque tu ser visto, o cara que faz o Pretinho Básico vai ser o gerente, o head da CBN, isso não faz sentido, né? Na cabeça das pessoas quando... Opa, bati em tudo aqui agora. Na cabeça das pessoas quando eu cheguei aqui e foi anunciado meu nome, nada a ver, né? Esse cara aí... Mas as pessoas sabem que você tem mais de 30 anos, né? São quase 32 anos de rádio, né? Eu conheço o veículo, estudei algumas coisas, eu fiz um mestrado em design estratégico com foco em inovação, em estratégias de produto e tal, né? Então, assim, acho que foi um momento legal, que eu estava preparado para assumir um desafio que é gigantesco, né? Claro. Porque não tem só a Atlântida de Floripa, tem a de Blumenau, a de Criciúma, a de Joinville, a de Chapecó, tem a CBN de Joinville, né? Tem as rádios daqui, tem as rádios das outras praças, né? Que eu aprendi também que não se fala interior em Santa Catarina, que o pessoal não gosta muito. Tem umas cidades aí que consideram... Não, mas, cara, acho que o maior desafio é esse, né? De tu entrar num programa com um Pretinho Básico e deixar o personagem lá do gestor lá fora e se entregar, né? Então esse é o... É só virando a chave. Virando a chave, Como o meu amigo Luciano Potter diz, né? O Pretinho é a mesa de bar com os amigos, né? E como ele faz a Rádio Gaúcha lá também, a Gaúcha é o jantar na casa do sogro, né? Que legal. É mais ou menos isso. Porã, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que você tem um dia a dia corrido, mas eu acho que enriqueceu bastante, principalmente para a galera que quer trabalhar no rádio e na televisão. E o podcast do Pense no Seu Futuro, Pense Rádio, Pense TV, vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Esse foi mais um Pense no Seu Futuro. Pense Rádio, Pense TV, um podcast da Acaert. Acompanhe os próximos programas nas redes sociais da Acaert.